Que eu trabalhava na roça, eu não estudei. Um professor perguntou por que as pessoas queriam fazer direito e uma das meninas respondeu que era porque ela queria ser delegada e ele perguntou se uma mulher realmente queria ingressar nesse tipo de profissão. Homem que queria ser melhor que eu tinha que ser muito bom. A infância até que eu vivi bem, eu brinquei bastante. Brincava de tudo quanto era brincadeira, a gente ia no rio, fazia piquenique, eu brincava de balança, que tinha muita árvore, punha corda e fazia balança e brincava. Trabalhei muito na roça, trabalhei na enxada, paguei muito café, até batata já arranquei tudo, amendoim, tudo isso eu fiz. A infância foi bastante precária, foi muito precária. Estudar em colégio, em escola pública na periferia, né? Andar alguns quilômetros, 1,5 km, mais ou menos, a pé para chegar até a escola. Brincávamos na rua, tinha bastante amizade, adolescência também tinha vários amigos, a gente ficava conversando no portão, saía. A minha infância foi uma mistura da vida eletrônica com videogame, com, de certa forma, no começo do celular, e, ao mesmo tempo, com brincadeiras de rua. Brincava na rua de esconde-esconde, de pega-pega, pular corda, jogar bola. Então, ficava em casa, mas também brincava na rua. Que eu trabalhava na roça, eu não estudei. Estudar, nem se cogitava de estudar. Menina era o que fazia o primário, as mais riquinhas assim ainda fazia ginásio. Mas eu nunca cheguei a fazer, só fiz o primário. O estudo sempre foi uma coisa muito incentivada na minha casa, apesar dos meus pais não terem muito estudo. Eu sempre pensei em fazer uma faculdade, acho que desde muito pequena, e o estudo sempre foi uma das coisas mais importantes na minha vida. Em certas épocas, acho que a coisa mais importante da minha vida. Tem ensino superior com pós-graduação. Olha, muito, muito difícil para a mulher e para minha família em si, porque eu galguei oportunidades que não eram muito comuns para uma jovem de periferia e de família pobre. Na faculdade eu também não tive problema como ser mulher, porque eu sempre fui muito determinada, muito esforçada. Então, homem que queria ser melhor que eu tinha que ser muito bom. Na escola, acho que não, nem tanto. Na faculdade, claramente. Quais tipos de diferença? Na faculdade, a gente tinha diferença de professores que achavam que homens e mulheres estudavam para ter coisas diferentes. Lembro que no começo, na primeira semana de aula, um professor perguntou por que as pessoas queriam fazer direito e uma das meninas respondeu que era porque ela queria ser delegada e ele perguntou se uma mulher realmente queria ingressar nesse tipo de profissão. Eu fiz faculdade de Sistemas de Informação pelo Mackenzie e hoje eu curso MBA de Gestão de Negócios. Ia fazer 15 anos e vim para São Paulo para trabalhar. Trabalhei na casa de família, trabalhei em restaurante, trabalhei em pensão, até em bar trabalhei, tudo. E eu estava tão cansada daquela vida aí, eu pedi para o meu pai que eu queria trabalhar numa fábrica. Eu achava legal ele sair assim para ir trabalhar, né? Mas ele nunca deixou, porque ele falou para me pôr. Eu trabalhar, tinha que pôr uma pessoa para ficar em casa fazendo as coisas, então eu nunca pude trabalhar. Porque a primeira vez que eu fui trabalhar fora, eu já era casada. Nossa, as vizinhas falavam, você não vai se acostumar. Nossa, eu parecia que tinha comido um doce. Eu adorava. O que nós almejávamos era ter uma carteira assinada, ou se não, como eu fui concursada, era uma coisa muito importante, e nós precisávamos ter dinheiro para conseguir estudar, comprar livros, se alimentar, pagar o transporte. Então, nesse primeiro momento, era prioridade, nem se pensava no que se gostava ou não de fazer. A gente precisava de um emprego fixo, com registro em carteira, era esse o termo.
Naquela época eu não tinha muita pretensão, eu tinha só a necessidade de trabalhar para ajudar na minha casa, porque o meu pai já tinha falecido e a gente era uma família de 4 mulheres, eu era a filha mais velha junto com a minha mãe. Então, na época, a minha ambição era de sobrevivência só. Quando eu era criança, eu queria ser secretária. Quando eu me tornei mais madura, como eu sempre fui uma pessoa voltada à lei, voltada à justiça, eu queria ser juíza. Mas percebi que não só pelo fato de ser mulher e ser uma pessoa de condições financeiras limitadas, eu não ia galgar essa carreira. Eu ainda não trabalho, mas quando eu fizer 16 anos eu pretendo procurar alguma coisa. Eu comecei a trabalhar com 15 anos no programa de jovem aprendiz em um banco e desde então eu trabalho. Na época eu trabalhava em um grande banco na área de TI e eu continuei com isso e hoje eu trabalho em consultoria de negócios com foco em tecnologia. Meu cunhado gostou dele, fez eu namorar com ele, fez eu me casar com ele. Aí eu me casei, mas tive que aumentar a idade, porque eu era de menor, né? E não tinha mãe viva. Aí eu aumentei 5 anos para poder casar. Comecei a namorar cedo, aí eu já fazia 4 anos que eu namorava e meu pai morreu de repente. E a minha mãe pegou e falou para ele, ou eu casava ou eu ia trabalhar, porque ela não podia me sustentar em casa. Aí eu já não podia ficar em casa, era o contrário, né? Não fui eu que escolhi, ele que falou, então nós vamos casar, como quem disse que ela não vai trabalhar também, né? No momento estou passando por um processo de divórcio, fui casada durante 23 anos, mas também como eu sempre quis ter filhos, jamais eu imaginei ter filhos sem estar casada. É um roteiro meio da minha geração. Então, sim, sempre quis casar e sempre quis ter filhos. Eu me casei aos 29, isso mesmo, me casei aos 29, fui mãe aos 32 pela primeira vez e aos 37 e logo em seguida eu fiquei viúva. Sofri bastante preconceito na minha área de trabalho, no meu ambiente de amigos, porque eu era uma mulher viúva. Então, as próprias colegas, né, conhecidas, elas, nas festas de aniversário ou algum evento com famílias, eu estava sempre sozinha com as minhas filhas. E eu percebia que as mulheres se preocupavam se seus maridos não estavam me olhando, se eu não estava flertando com eles, porque eu era uma mulher, entre aspas, né, livre. Você pensa em casar e ter filhos? Sim. Quando? Não tenho programado. Acho que tudo acontece com o tempo. Eu me casei em 2015, vão fazer 4 anos. Pretendo casar e ter filhos no futuro distante. Tive 2 filhos, né? O primeiro com 20 e o segundo 27. O primeiro eu não escolhia, imagina, não fazia nem 3 meses que eu era casada, minha sogra já falava assim, como é, você não vai ficar grávida? 3 meses que eu era casada, você não vai ficar... Então, acho que ela falava para ele também, né, aí arrumou logo. Meu primeiro filho, 16 anos para 17. Minha primeira filha que eu tive, morreu, quando a enfermeira minha trouxe ela para mim vir para casa, ela bateu com a moleirinha o trinco da porta, ela morreu. Tive 6 filhos, agora tenho 4. Eu tenho uma que é minha, que eu tive a gravidez, que eu concebi com muito amor, com muito carinho. E tenho meus outros 2 filhos que são adotivos e que eu amo os 3 da mesma forma. É muito tranquilo para mim me dividir entre a família e o trabalho, porque
quando a minha família precisava mais de mim, que as crianças eram menores, eu tinha mais disponibilidade com eles, eu conseguia me dividir mais. Hoje que preciso me dedicar mais à empresa, hoje eles já são independentes, então isso é bastante tranquilo para a família inteira. Eu entrei em fevereiro e fiquei grávida em março. Eu levei DPs e continuei a faculdade no ano seguinte, logo em seguida. Aí eu fazia o segundo ano junto com 2 DPs do primeiro ano. Muito difícil, porque tinha que trabalhar, cuidar da criança e fazer a faculdade. E cuidar da casa. Eu pensei em ser mãe realmente depois que eu casei. Antes não era o meu objetivo. Meu objetivo era viver na natureza, viajando, conhecendo lugares. Não pessoas, conhecendo lugares. Eu pretendo ter filhos. Eu acho legal as mulheres trabalhar, seja no tempo de hoje, seja no tempo antigo. Agora, as mulheres de agora não tem tanta coisa assim como a gente tinha com os filhos. Os filhos eram em primeiro lugar de tudo. E as de agora não, elas querem trabalhar, elas vão, larga, põe em creche, põe não sei na onde e vai e pronto, né? Não fica com pena. Eu não acho tão legal, parece que as mães agora não gostam tanto dos filhos que nem a gente gostava. Casar, ter filho, trabalhar, cuidar de casa. Não sei, mudou muito. São muito putonas. E profissionalmente a mulher tem crescido muito, tem se empoderado bastante, ocupado o lugar que ela sempre mereceu ocupar e que a sociedade como um todo não tinha isso muito claro, mas acredito que já está mudando bastante por culpa da própria mulher que veio ocupando e mostrando para a sociedade qual é o seu lugar. Mas para uma mulher de quase 50, ela às vezes se indaga sobre coisas que só agora ela tem consciência, através dos meios de informação, que ela tem direito sobre algumas coisas. E ela se encontra, de repente, além da metade da vida, se indagando sobre esses direitos. E é muito difícil você tornar flexível um pensamento em relação a coisas que estão tão calcificadas no seu interior. É uma coisa muito incipiente, eu acredito, mas eu acredito que não existe mais volta, de que os caminhos foram abertos e que a mulher ela vai ganhar cada vez mais espaço e que essa sociedade em que nós vivemos, ela tem que se modificar, porque a mulher não aceita mais ter o espaço tão restrito que ela teve até agora. A diferença, quando eu era pequena, a ideia era de que a mulher deveria ficar cuidando da casa enquanto o homem fosse trabalhar, apesar de ter sempre o exemplo de que as mulheres que conviviam comigo sempre trabalharam fora. Mas essa era a ideia, sempre, assim, de tudo que a gente via. E hoje é completamente diferente. Eu, por exemplo, sou uma péssima dona de casa e no trabalho, pelo menos, me acho muito boa. Meu futuro, eu quero uma casa, né, pra eu morar, um emprego fixo, ser casada, ter filhos, mas antes disso eu quero viajar.